de dramas que estamos a atravessar é a inflação. Contudo, muita gente ainda não percebe exatamente o que é a inflação. Como é que se pode explicar facilmente em que é que consiste a inflação? Bem, hoje até eu, por exemplo, dou o exemplo da minha filha, a forma como é explicada a inflação está absolutamente deturpada, mais por uma espécie de propaganda do Estado, em que se diz que a inflação é a subida de um índice de preços. Na minha opinião, não é nada disso, é o aumento da massa monetária. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sempre utilizo um exemplo para tornar muito claro às pessoas, que é o nosso famoso burlão, que foi um gênio, mas um gênio de mal, que era o Alves dos Reis. As pessoas, não sei, se calhar não se recordam, mas o Alves dos Reis conseguiu ter a máquina de imprimir notas do Banco de Portugal, ou seja, o mesmo fabricante que enviava as máquinas para o Banco de Portugal, aqui em Lisboa, era a mesma máquina, ele conseguiu obter do mesmo fabricante que as fazia para o Banco de Portugal, conseguiu ter a máquina mesmo do Banco de Portugal, e, com as mesmas características, com tudo, na sua casa. E, portanto, se o Alves de Reis, não é, ou se qualquer um de nós tiver lá a máquina de imprimir notas, o que é que vai acontecer? Se ele, Alves de Reis, decidir que só compra, por exemplo, Rolex, ou só compra um determinado bem, sei lá, ou porque ele gosta de um artigo especial, ou de uma fruta de especial, o que é que vai acontecer? Os únicos bens que vão ter uma subida brutal de preço vão ser os bens da preferência dele. Ou seja, se ele decide só comprar carros de luxo, os únicos bens que vão ser afetados naquela comunidade vão ser os carros de luxo. Como é óbvio, o vendedor do carro começa a fazer subir os preços porque ele tem uma capacidade aquisitiva contra os demais da sociedade muito maior, não é? Ele consegue fazer propostas de compra muito superiores a qualquer outro da sociedade. E o que é o perverso em tudo isto? É que ele não entregou nada à sociedade. Ou seja, ele não produziu nenhum bem, nem nenhum serviço que acrescentasse alguma melhoria ao bem-estar da sociedade. Ele simplesmente, pelo facto de ter uma tal moeda que é confiada por toda a gente e que toda a gente aceita, ele consegue ter a cota parte, quando ele acaba de imprimir sobre os bens e serviços da sociedade, a cota parte dele, então vamos imaginar que ele era um cidadão que tinha 1% de poder comprar todos os bens que são produzidos e serviços em Portugal. Obviamente, quando acaba de ter a impressora, essa cota vai aumentar muito mais, porque ele tem muito mais massa monetária ao seu dispor do que qualquer cidadão que anda na rua. Portanto, inflação é aumento de massa monetária. Agora, pode depois ter impacto em determinados bens e em determinados serviços, de acordo com o fluxo e o rio com que o dinheiro vai, não é? A massa monetária que a pessoa que tem as notas e que está a fazer a inflação, portanto, a inflação é a criação de massa monetária, é ter mais unidades de moeda em circulação. É isso. Agora, ela depois pode não ter nenhuma consequência. Porque, por exemplo, imaginemos que o Alves Reis decide não gastar isso. Ela não vai ter nenhuma consequência na sociedade. Se ele decidir imprimir e deixar lá sossegadas, não há problema nenhum, não é? Não houve, ou seja, ele não conseguiu usar esse poder aquisitivo sobre o que se produz na sociedade, beneficiando-se disso, não é? Hoje em dia, qual é a versão oficial? É a subida do tal índice de preços, que é, eu agarro, tipicamente, o Estado numa família típica, o INE, diz uma família típica gasta do seu rendimento tanta percentagem em eletricidade, tanta percentagem em alojamento, tanta percentagem em gasolina, tanta percentagem em educação. E depois o Estado vai andando a monitorizar como é que estão aqueles preços a evoluir, e aquilo é um índice, não é? Aquilo vai mandar uma soma, é um índice de base 100, vamos supor, e depois no outro dia está a 102, esse índice, e portanto a inflação é 2%. Portanto, este índice, como é óbvio, pode ser sujeito a enormes manipulações.
porque é aquilo que eu estava há pouco a dizer. Se a inflação é criada assim e só vai para determinados bens, nós nunca vemos nesse índice qualquer reflexo dessa inflação. E podemos estar a ser todos enganados. Vamos supor o que é que aconteceu, sei lá, nos últimos 10, 15 anos. Se eu perguntar a toda a gente o que é que se viu? As casas, não é? Para onde é que foi a massa monetária criada? Para o imobiliário. Alguém não acha estranho que as casas tenham, se calhar em 20 anos, duplicado ou triplicado de preço. Qualquer pessoa sabe que em Lisboa as casas há 20 anos conseguia-se arranjar um bom apartamento. Em Lisboa, pelo menos em 2000 ou 2001, se calhar por 150 mil euros fazíamos quase um super apartamento em Lisboa. Hoje, sei lá, estamos a falar de 1 milhão. Praticamente é isso. Porquê? Porque toda a massa monetária criada foi canalizada para um determinado tipo de bem e que nunca aparece no tal índice de preços que nós andamos há muitos anos a dizer que não há inflação. Pode ter ido para ações no mercado, para onde elas foi. Por exemplo, o mercado americano, desde 2008, o Nasdaq, se não me falha a memória, subiu mais de 600%, por exemplo. Ou o S&P tinha subido para aí 500%. Ou seja, ou, por exemplo, as obrigações gregas subiram 1100%, desde que o Draghi disse que tudo o que for preciso. Ou seja, essa massa monetária foi para determinados ativos financeiros, foi para carros de luxo, foi para passos de jogadores de futebol. Se alguém aqui se lembrar um jogador que custasse 100 milhões de euros em 2000, assustava-se, não é? Não, era impensável. Onde é que houve a inflação? Passos de jogadores, passos de carros de luxo, arte, etc. Portanto, essa inflação andou no mercado financeiro, em ativos financeiros, etc. Portanto, toda a massa monetária que foi criada foi para um determinado sítio. E, como é óbvio, quando há inflação, há redistribuição de riqueza. E isto é o que é grave do que está a passar. Porquê? O tal Ovos de Reis, como há pouco expliquei, ele quando imprime, não houve aumento de bens e serviços, correto? Na sociedade não houve um aumento de bens e serviços na sociedade. O número de bens e serviços é absolutamente igual. Mas eu que tinha 3 notas, o outro tinha 3 notas, e de repente ele tem milhares de notas com ele passou a ter uma cota parte sobre o bolo que a sociedade produz muito superior à dos demais. Portanto, quando há inflação, o grave disto é que há uma redistribuição do bolo. E normalmente tudo isto foi feito a favor dos ricos. O caso das pessoas que estavam no mercado acionista, os grandes milionários americanos, como Warren Buffett, que dizem que é um gênio, eu não tenho essa opinião, da Bolsa, como é óbvio, como tem os bancos centrais a imprimir e toda a massa monetária a ser canalizada para as ações, aquilo sobe de forma imparável. Portanto, por isso é que depois eles ainda aparecem com o peso na consciência a dizer por favor, ponham mais impostos e tributem mais, não é? E eu costumo dizer, se ele está com o peso na consciência, tem uma solução, agarra e dá o dinheiro ao Estado diretamente, não precisa de mudar a lei fiscal. E, portanto, o senhor já pode ir para a cama de consciência tranquila. O que é que acontece? É que esses ricos ficaram altamente... A riqueza deles disparou. Porquê? Precisamente porque a massa monetária toda criada foi beneficiar só ativos financeiros. E toda a sociedade ficou mais pobre, os outros. E o que é que podemos dizer a propósito dos 9% de inflação? Que efeito é que isto tem ou que consequências é que existem para os portugueses? Pronto. Primeiro, explicar há pouco que eu estava a dizer é verdade. Que houve, portanto, canalização toda para ações, etc. E como é que isto está a ser feito? Por exemplo, as grandes empresas americanas, uma Tesla ou uma Apple, por exemplo, se alguém olhar, aquilo não para de subir em bolsa. O que é que faz? Como os juros proporcionados pelos bancos centrais são zero, quando não deviam ser, mas depois se calhar podemos fazer outro programa, pede empréstimos praticamente a taxa zero e compra ações próprias no mercado. Ou seja, a Apple é como se fosse ela a própria compradora das suas próprias ações. O que é que eu estou a fazer? Estou a enriquecer os acionistas, porque faço o preço subir e os acionistas que tenham Apple voltam a subir. O que é que estou a fazer? Esse dinheiro é criado por inflação, não é um crédito legítimo.
Não houve uma poupança para esse crédito surgir. Mas já lá vou depois para explicar isso. Portanto, é feito através de uma máquina de impressão, sai a inflação, e esse dinheiro é todo canalizado para as ações. O que aconteceu recentemente? A dose com o Covid foi de tal ordem dos bancos centrais, foi de tal proporção, em que essencialmente tiveram muito canalizados. Não foi só empresas grandes a fazer isto que eu estou a explicar, ou alguns dos programas de estímulo, foi os governos, para poderem pagar as contas e subsidiarem toda a sociedade. O que é que fizeram? O Banco Central Europeu e a Reserva Federal fez uma impressão massiva de moeda e comprou a dívida emitida pelos Estados. Então o que acontece? Esse dinheiro entra no Estado, tivemos funcionários que receberam muito mais, contratações, as pessoas que fizeram as análises, as farmacêuticas, etc. Toda essa massa monetária criada, toda essa inflação, foi para grupos privilegiados à volta do Estado e que, obviamente, têm mais poder aquisitivo sobre a sociedade, ou seja, a maior possibilidade de fazer a compra. E, por outro lado, houve também uma disrupção na parte fornecedora. Ao mandar-se fechar a sociedade, há menos bens e serviços que estão a ser entregues à sociedade e o que acontece? Há mais massa monetária, com menos bens, temos aqui o caldo entornado, não é? E os preços começaram a disparar logo desde 2020, quando fizeram estes programas de estímulos, começaram logo a disparar. Agora, este ano é que se está a refletir toda esta massa monetária e, portanto, a guerra da Ucrânia, como é óbvio, teve algum impacto, não vamos pôr isso de parte, mas está longe de ser a explicação única do que estamos a ver. E isto porquê? Isto para explicar que houve inflação criada a favor dos governos, que tinham a dívida e desesperadamente venderam a dívida e os bancos centrais imprimiram, compraram essa dívida e essa massa monetária está a ser toda canalizada por funcionários e por empresas que beneficiaram de toda esta massa monetária criada. Aliás, o Pedro fez uma reportagem até sobre o Germano de Sousa, que tinha subido 420% dos lucros. É precisamente isso. Ou seja, toda esta massa monetária está a ser canalizada para determinados grupos. A tal redistribuição que eu há pouco comentava. E, portanto, neste momento estamos nesta tragédia de uma pessoa de chegar ao final do ano e o depósito bancário vale menos 9%. Quem é que ficou prejudicado no meio disto tudo, como sempre? Os pobres. Os pobres é que vão ficar e que não tenham ativos reais, como casas, ouro ou até mesmo criptomoedas. Eu sei que este ano não estão a desempenhar, mas subiram brutalmente em 2020 e 2021. Há uns ganhos enormes. Quem não tinha ações, quem não tinha ações americanas, quem não tem um conjunto de riqueza e portfólio imobiliário, etc., está condenado, porque o dinheiro que está no bolso cada vez vale menos, cada vez custa mais dinheiro ir à bomba de gasolina, à mercearia, ao supermercado, etc. Que, aliás, incide precisamente naquilo que nós não temos a capacidade de diminuir o consumo, ou seja, não podemos deixar de andar, de nos deslocarmos, não podemos deixar de comer os alimentos que temos que comprar, não podemos deixar de usar a água e a luz e o gás, ou seja, ainda por cima o que está a ser atacado são os bens essenciais, que estão a ficar mais caros. Exatamente, estão a ficar todos mais caros e isto está imparável. Porquê? E depois ainda entramos na nova, vamos lá ver, confusão das pessoas. Os bancos centrais agora dizem que vão tentar travar a inflação. Então, alguém me consegue explicar como é que juros a 0% ou juros a 2%, como agora está no Estado, ou 2,75% que está nos Estados Unidos, e a inflação está a 9% ou 10%, como é que vão resolver? O depósito no banco continua a ter uma taxa real negativa, ou seja, eu estou a perder poder aquisitivo com o meu dinheiro no banco, ou seja, tudo que está no meu bolso está sempre a perder dinheiro, sempre a perder valor, sempre a perder valor. E, portanto, e ainda conta agravante, eles dizem que estão a subir juros, mas ao mesmo tempo, sempre que a Itália, ou Portugal, ou a Grécia, ou a Espanha estão em desespero porque os governos veem a dívida, o custo da dívida a explodir, eles voltam a emitir dinheiro e a comprar essas obrigações. Ou seja, continuam a fazer a mesma coisa
que causou o problema que nós temos hoje. E chamam-lhe agora fragmento, ou programa de fragmentação, ou evitar a fragmentação, ou o que seja. Aquilo não é mais nada. Aquilo é novamente emitir dinheiro e comprar dívida. E então, quando a Itália começa a ficar em desespero e o juro começa a subir, eles voltam a fazer a mesma coisa, que é mais inflação, portanto não estão a resolver problema nenhum. Nós estamos metidos no sarilho. Porque se eles dizem que combatem a inflação, a dívida de Itália, ou o custo da dívida de Itália, ou de Portugal, ou de Grécia, ou de Espanha, começa a disparar. E aquilo torna-se incomportável. E eles, para evitar que o problema surja, voltam a fazer inflação e compram essas obrigações. E o juro de Portugal e Itália volta a descer, não é? Nos mercados. E, portanto, estamos aqui no... ou seja, eles estão a causar o mesmo... Não saem do problema que estão sempre a causar. E existe alguma solução imediata, por exemplo? Neste momento, acho que as pessoas o que têm que pensar seriamente é se o dinheiro no banco faz sentido. Isso é que é a solução que as pessoas... Eu não vou estar aqui a dar aconselhamento financeiro, mas, obviamente, que quem tem ativos reais, casas, metais preciosos, ações de boas empresas, criptomoedas como o Bitcoin, que é uma boa reserva de valor a longo prazo, é a forma de se proteger, é a única forma de se proteger. Porque quem tem euros está metido no sarilho.